tarde a todos e a todas. Meu nome é Mayuri e eu vou falar um pouco sobre a compostagem. E eu vou dar ênfase à compostagem caseira de lixo orgânico doméstico. O Brasil, ele produz cerca de 241.614 toneladas de lixo por dia, onde 76% eles são depositados a céu aberto em lixões e 13% são depositados em aterros controlados, 10% em usinas de reciclagem e 1% são incinerados. Do total do lixo urbano, 60% são formados por resíduos orgânicos que podem se transformar em excelentes fontes de nutrientes para as plantas. E qual a definição de compostagem? O que seria a compostagem? Então, a compostagem é o processo que pode ser utilizado para transformar diferentes tipos de resíduos orgânicos em adubos que, quando adicionados ao solo, melhoram a sua característica físicas, físico-químicas e biológicas. E também podemos observar uma maior eficiência dos adubos minerais quando aplicados às plantas, proporcionando mais vida ao solo e apresentando uma produção por mais tempo e com mais qualidade. E qual seria a finalidade da compostagem? Qual a finalidade dessa técnica? Essa técnica ela foi desenvolvida com a finalidade de acelerar com qualidade a estabilização, que também pode ser conhecida como umificação da matéria orgânica. Na natureza, a umificação ela ocorre sem prazo definido e depende das condições ambientais e da qualidade dos resíduos orgânicos. E quais seriam os benefícios da compostagem? Mais vida ao solo, a redução do uso de fertilizantes químicos na agricultura, proteção que a matéria orgânica ela proporciona ao solo contra a degradação e a redução dos lixos depositados em aterros sanitários e pelo uso de resíduos orgânicos para compostagem. E também ela vai contribuir para a melhoria das condições ambientais e da saúde da população. Quais são os materiais para fazer esse composto orgânico? Os materiais que podem ser utilizados são o lixo doméstico orgânico, os restos de capim, palhadas de milho, casca de banana, folha de jardim, resto de grama, resto de alimentos de cozinha, crus ou cozidos com casca, como casca de frutas e de vegetais e restos de comida. Quais os materiais que não podem conter na compostagem? Então, não pode ter madeiras tratadas com pesticidas ou envernizadas, vidro, metal, óleo, tinta, plásticos e fezes de animais domésticos. E também não deve se utilizar papel encerado ou produtos que contenham qualquer tipo de plastificação. E também deve-se evitar gorduras de animais, pois eles são de difícil decomposição, como restos de carne, que pode atrair animais domésticos, revistas e jornais que são de decomposição mais lenta e também esses materiais eles podem ser reciclados.
E como proceder durante esse processo? Dando continuidade, separar e armazenar o lixo orgânico doméstico. Então, o indicado é que você utilize 2 latas de lixo em sua cozinha com a capacidade para 50 ou mais litros. Então, em um dos recipientes, você coloca o lixo seco, que são jornais, revistas, vidro, metal, plástico. Você coloca tudo nessa lixeira. Na outra, você coloca o lixo orgânico. E após encher a lixeira, você leva os resíduos para o local destinado para o preparo do composto e começa a formar as pilhas de compostagem. E qual seria o melhor local e que materiais se necessita para preparar o composto? Então, o local para fazer o composto, ele deve ser reservado e próximo a um ponto de água, com espaço suficiente para reviramento da pilha, com esterco de boa drenagem e de modo que a água possa escorrer para um local apropriado. Inicialmente, deve-se revolver a terra com uma enxada antes de depositar a primeira camada de resíduos orgânicos no solo. E deve-se dispor como materiais básicos uma pá, um carrinho de mão, uma mangueira de água e um ancinho e uma enxada e um vergalhão de ferro. Então, como é feito o composto? Antes de falar como é feito o composto, é indicado que você corte as cascas, os alimentos, em pedacinhos pequenos para facilitar na hora da decomposição, tá bom? Então, o composto, ele é feito sobrepondo os resíduos orgânicos, formando-se pilhas ou leiras. A montagem da leira, ela é realizada alternando-se os diferentes tipos de resíduos em camadas com espessuras em torno de 20 centímetros. Por exemplo, forma uma camada com restos de capina, acompanhada por outra com restos de comida. A seguir, adiciona-se uma camada de serragem e depois outras com restos de comida novamente. E assim sucessivamente até se esgotar os resíduos. Ou seja, deve-se intercalar as camadas de resto de cozinha com plantas secas. O tempo em que o processo ele pode levar depende do tipo de resíduos que vai ser utilizado. Intercalar camadas com esterco de qualquer animal é muito interessante, pois o mesmo funciona como inóculo de micro-organismos e o processo ele tem de ser muito mais rápido assim. A camada montada ela deve se irrigar sempre. Isto é fundamental para dar condições ideais para os micro-organismos se transformarem e decomporem os resíduos orgânicos. Com a leira pronta, não é necessário molhar até o primeiro reviramento. Caso tenha cinzas disponíveis, essas podem ser colocadas na formação da pilha, na primeira e na última camada de resto de capina ou outro tipo de palhada. Outra forma de compostagem consiste em misturar uniformemente todos os resíduos orgânicos, formando pilhas e cobrindo com palhas. Existem alguns fatores que eles vão influenciar na compostagem, como por exemplo, a temperatura. E qual seria essa temperatura ideal do composto? Bom, é ideal que no processo inicial de decomposição, a temperatura ela fique em torno de 60 graus Celsius. Com a decomposição dos materiais orgânicos, a temperatura ela vai decrescendo, girando em torno de 40 graus Celsius. Para se controlar a temperatura, pode-se usar um termômetro apropriado
ou uma madeira mais rústica, onde vai se introduzir barras de ferro até o centro do composto. Essas, essas devem ser tocadas periodicamente com a palma da mão, até estarem bem quentes. Se o calor ele for suportável ao toque, provavelmente a temperatura está ideal. Se a mão não suportar o toque, então é necessário revirar a leira e se a barra de ferro estiver fria, não está acontecendo a compostagem, então deve-se revirar o composto para promover a aeração e a reativação do processo de compostagem. E quantas vezes é preciso revirar esse composto? O reviramento ele vai ocorrer se observar as barras de ferro frias ou muito quentes, o que pode ocorrer na primeira semana. Na dúvida, você pode sempre estabelecer uma rotina de reviramento semanal da leira. E quais seriam os organismos que são responsáveis pela decomposição? Diversos organismos eles participam da decomposição, dentre eles os micro-organismos como os fungos, as bactérias, os macro-organismos como protozoários, que seriam as minhocas, os besouros, a lacraia e as formigas. E existe um meio de acelerar essa compostagem? E a resposta é assim, ó. Quanto menor é o tamanho dos resíduos orgânicos e mais variada a sua composição, mais rápida é a compostagem. Então, é indicado que a gente, antes de fazer a compostagem, a gente pique todos os materiais antes de formar as leiras para utilizar diferentes materiais para acelerar a decomposição. Quando o composto está pronto? Bom, a compostagem ela leva de 9 a 16 semanas, dependendo do material orgânico utilizado, das condições ambientais, que no verão é mais rápido, e do cuidado no revolvimento constante e uniforme da leira. O composto ele está pronto quando, após o revolvimento da leira, a temperatura não mais aumentar. O material umificado, no caso o composto, se apresentará em uma cor marrom mais escura e um cheiro de bolor homogêneo, sem restos vegetais e com relação CN entre 10 e 15. Então, onde o composto orgânico ele pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado na agricultura, como em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos, como os fertilizantes, né? Produzir uma composteira doméstica, ela pode ser uma ótima opção para quem quer dar o melhor fim para o lixo orgânico e que deseja contribuir para o meio ambiente. Esse processo, a compostagem, ele é importante porque tanto para contribuir na redução do aquecimento global, porque assim, quando esse lixo ele está em decomposição, seja nos lixões ou em aterros sanitários, eles vão gerar o gás metano, que é um dos principais causadores do efeito estufa. Então, gente, é isso que eu gostaria de falar com vocês, frisar como é feito a compostagem, quais são os materiais que podem ser utilizados, os que não podem ser utilizados, a importância deles e os efeitos que o lixo ele causa no meio ambiente. E eu espero que vocês
em suas casas, juntem esse lixo e façam com que essa videoaula vá para frente.